BTLG11, o fundo de logística da BTG Pactual. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 30 de junho de 2025. Ao que parece, o fundo conseguiu arrematar um fundo imobiliário, tem a liquidação de algumas contas, também tem a 14ª emissão de cotas aí no mercado secundário, visando a captação de recursos. Vamos ver então como tudo está aqui no BTLG11 e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem um patrimônio total de 4,3 bi, a cota patrimonial a R$ 104,09, 78 centavos foi a última distribuição, tem um volume mensal na B3 de 124 milhões, 34 imóveis no seu portfólio, um prazo médio de 5 anos, uma BL total de 1.300.000 metros quadrados. Na data que eu gravo aqui com vocês, o BTLG11 cota na B3 a R$ 99,92, fazendo um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,37. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 81,59, agora em dezembro de 2024, e desde então busca uma recuperação, conseguindo chegar aí à casa dos R$ 100. A última distribuição, como comentamos, foi de 78 centavos por cota, paga agora no dia 23 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,77, anual de 9,41. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em BTLG11, o cotista teria hoje R$ 1.160,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do fundo ainda não consegue superar o CDI, superando em pequena medida o IPCA e o IFIX, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, dando uma rentabilidade no período de 16,04, enquanto o CDI rendeu 23,95, o IPCA 9,54 e o IFIX 10,22%. Então, ponto de atenção aí é a rentabilidade do BTLG11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de junho de 2025, o BTLG distribuiu 78 centavos por cota em seus investidores. Em relação às movimentações lá do comercial, o fundo concluiu a primeira revisão contratual no ativo BTLG Mauá, referente a uma área de 8% da ABL do empreendimento, com reajuste de 17% no valor de locação. A gestão comenta aqui também que, em relação ao BTLG Campinas, a gestão renovou por mais um ano o novo contrato de locação, que representa 23% da ABL do imóvel, estendendo o vencimento até 2031. O destaque do mês fica para a locação de 100% lá do BTLG Swap. A locatária, que anteriormente ocupava parcialmente o imóvel, optou por expandir a sua operação e assumir a totalidade da área. Este imóvel, que já estava há um bom tempo com apenas 50% da área ocupada, e agora então o inquilino ocupa a integralidade dele, o que é excelente. Segundo a gestão, as condições comerciais da nova locação estão 10% acima daquelas já consideradas pela gestão no momento da aquisição, eliminando aí uma vacância remanescente de 15.000 metros quadrados. Em relação às movimentações aqui de aquisição, fica o destaque para a conclusão do pagamento da última parcela lá do Cajamar 1, 2 e Campinas 2. Segundo a gestão, ela concluiu o pagamento de 337 milhões referente à aquisição desses ativos, agora no dia 27 de junho de 2025, notícia excelente. Com base nas receitas atuais dos imóveis e no valor total investido, a transação representa um cap rate de 9,5%, superior aos 9,2% anunciado no momento da aquisição. E o destaque positivo também fica aqui para a 14ª emissão de cotas do BTLG, cujo o objetivo é viabilizar a aquisição do SARI 11 e reforçar o caixa para capturar novas oportunidades. Veremos adiante na sessão especial. Em relação à composição aqui dos resultados, houve um decréscimo em relação à receita imobiliária do fundo, ela que era na casa de 85 centavos em maio de 2025 e agora chega aos 69 centavos, mas ele tem aqui 13 centavos de receita financeira, subtraídas as despesas, chegando a um rendimento de 78 centavos por cota. Em relação ao guidance, segue lá a previsão agora para o primeiro semestre de 2025, continua lá entre 76 centavos na banda inferior e 82 centavos na banda superior. Em relação à DRE aqui do fundo, ele fez um total de 31 milhões de receitas, subtraídas as despesas, chegando a um resultado líquido de 30.898.000 reais, 71 centavos por cota. Subtraídos deste resultado os ajustes e acrescidos os fluxos financeiros, chega a um resultado imobiliário de 33 milhões
273 mil reais, um resultado do fundo de 29 milhões 651, dos quais ele distribuiu 33 milhões 734 mil reais, 78 centavos por cota. O fundo segue lá com uma reserva na casa de 57 centavos por cota, tendo como resultado acumulado 24 milhões 824 mil reais, tendo ainda um lucro projetado com vendas em curso na casa de 56 centavos por cota, 24 milhões e 100 mil reais. 72 inquilinos, 20 maiores locatários são responsáveis aqui por mais de 70% das receitas do FIIs. Ele segue bem diversificado com a maior exposição aqui para o açaí, 7%, seguido da DHL 6% e da Unilever 6%, e agora também com a Seva Logistics 5%. Em relação ao vencimento dos contratos, ele tem aí 5% vencendo em 2025, eles têm um prazo médio de 5,2 anos. Em relação às revisionais, ele tem 16% da receita contratada agora para revisar em 2025. Em relação aos reajustes para julho, ele tem 11% das receitas contratadas para reajuste, 90% da ABL está localizada aqui no estado de São Paulo, mas ele tem aqui também Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e também Santa Catarina. Em relação à receita por locação, 11% fica lá para o BTLG Louveira 1, o valor patrimonial, 10%, fica alocado para o BTLG Louveira 1. Em relação à indexação aqui dos contratos, 97% deles indexados ao IPCA, 3% ao IGPM, ele segue com 47% para logística, tem aqui 13% de varejo, 13% aqui de e-commerce, tem farmacêutico e também papel e celulose. Em relação aos tipos de contrato, ele segue aqui com 65% dos contratos típicos, 35% dos contratos atípicos, 95% do perfil dos ativos aqui ficam para logística, 4% de industrial e 1% de varejo. Em relação ao tipo de multa por percentual da receita contratada, 55% da receita contratada fica lá para o tipo de rescisão com multa de 4 a 12 aluguéis. Em relação às vacâncias do fundo, ele segue bem tranquilo, agora em maio de 2025 na casa de 1%. Ele tem aqui 599 milhões em caixa, 137 milhões para liquidar de alavancagem, um caixa livre de 462 milhões. Este cenário em relação à liquidez do fundo se mudará logo em breve, porque ele incorpora aí um fundo imobiliário que tem alguns valores em caixa, então veremos adiante qual é aí a previsão da gestão em relação à liquidez aqui do fundo. Ele segue lá com relação à venda do BTLG Guarulhos, a venda também do BTLG Camaçari e do BTLG Campinas. Em relação à evolução aqui dos indicadores, 78 centavos foi a distribuição, cresceu bastante o número de cotistas agora no primeiro semestre de 2025, chegando lá aos 388 mil cotistas. Em relação à liquidez da B3, ele saiu de 12 milhões de negociações ao dia para agora 7 milhões no primeiro semestre de 2025. Em relação à rentabilidade do fundo no período, o BTLG deu 65,88%, o CDI 54,61%, o Ibovespa 41,23% e o IFIX 35,39%. Ele segue com a maior exposição no raio 60 aqui de São Paulo, 40% das receitas por locação. Em relação aos imóveis que se encontram vagos, o BTLG Ribeirão Preto, 17% de vacância. Tem aqui também o BTLG Campinas 2, com 2% de vacância. O BTLG Cabriúva, com 33% de vacância. E a se comemorar aqui o BTLG Suape, que se encontra zerado de vacância. Ele que já há um bom tempo se encontrava aí na casa de 50% de vacância. E agora, como comentado aí pela gestão, ela conseguiu um novo contrato, estendendo a área do inquilino para a integralidade do imóvel. Em relação às vendas, segue aqui no processo de vendas dos três ativos, BTLG Guarulhos, Campinas e o Camaçari. Em relação à alavancagem do fundo, ele segue com 3% de alavancagem, firmados em 3 CRIs, 137 milhões. Em relação ao cronograma de recebimentos e também de aquisições aqui do fundo para o quarto trimestre de 2025, ele segue aqui com 15 milhões para receber do BTLG Camaçari e do BTLG Campinas, 21 milhões para o BTLG Guarulhos e também tem aqui 24 milhões para pagar do BTLG Jamar 3. Em relação ao saldo devedor desta amortização, chega agora a 137 milhões em 2025, dos quais 28 milhões serão amortizados agora em 2025, o equivalente a 3% do PL. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, para maio de 2025, o BTLG 11 deu 0,4%, o IFIX 1,4%, o CDI líquido 1%,
e o Ibovespa 1,5%. Em relação à 14ª emissão de cotas, pessoal, veremos aqui. A gestão visa, nos primeiros termos de oferta, captar 600 milhões a um preço de emissão de R$ 104,10 por cota, sem custo de distribuição, o que é excelente. Tem um fator aqui de direito de preferência de 0,13, um lote adicional de até 50%. Agora, no dia 3 de julho de 2025, encerra aí o direito de preferência com a liquidação das cotas. A oferta poderá ser liquidada em 3 tranches, sendo a primeira data de distribuição em 7 de julho de 2025 e as demais até 30 de nove de 2025. Segundo a gestão, estes recursos visam a aquisição por meio do recebimento de cotas com aproximadamente 34% de desconto sobre o seu respectivo valor patrimonial do portfólio aqui do SARI 11. Além disso, tem aí a antecipação de parcelas a prazo e também o reforço de caixa. Segundo a gestão, o fluxo de caixa estimado pós-oferta aqui do BTLG11 é no valor aproximado de 543 milhões para o primeiro semestre de 2025, seguido de uma aquisição de 360 milhões, tem aqui 52 milhões para recebimento de vendas, finalizando o primeiro semestre de 2025, após a 14ª emissão, com 124 milhões em caixa. Em relação ao caixa aqui agregado do SARI 11, fica aí na casa entre 380 milhões e 430 milhões, finalizando a operação em um caixa estimado entre 739 milhões e 789 milhões, dos quais 615 visam aqui para o pagamento de aquisições no primeiro semestre de 2026, além de aproximadamente 100 milhões em FIIs líquidos, dos quais o fundo pode encerrá-los aqui no primeiro semestre de 2026, entre 124 milhões e 174 milhões potencial de caixa para produção aqui para o BTLG11. É interessantíssima essa aquisição, porque como comentamos lá no vídeo do SARI 11, ele visa a aquisição com um desconto de aproximadamente 34%, tem aí um reforço de caixa no valor aproximado de 550 milhões e 600 milhões, e esta compra do SARI 11 visa a aquisição de um galpão no raio 15 de São Paulo com um valor aproximado de 80 milhões ao cap rate de 12%, inferior em R$ 2.200 o metro quadrado. Então, tão breve possível, o BTLG11 se disparar das duas lajes corporativas que tem dentro do SARI 11, destravando lucro com a venda destes ativos corporativos. Ainda, segundo o BTLG11, o cotista do SARI 11 realiza uma operação de aproximadamente 10% acima do valor atual da marcação de mercado do portfólio, aumentando a liquidez do SARI 11 e também o dividend yield. Já o cotista do BTLG11 verá o seu fundo com caixa ainda mais robusto para fazer frente às novas oportunidades de mercado, e esta transação, segundo a gestão, propiciará ao BTLG11 um caixa com recursos livres em posições de FIIs, líquidos e recebíveis de venda, além de um imóvel logístico no raio 15 de São Paulo e recurso de caixa adicional e lucros provenientes da venda imediata de 2 ativos corporativos de alta qualidade aqui em São Paulo, que não permanecerão no portfólio do BTLG11. Segundo a gestão, finda a transação, a gestão acolherá os 30 mil cotistas do SARI 11, que tem hoje um valor patrimonial na casa de 725 milhões, fazendo um P sobre VP de 0,59, 3 ativos em sua carteira, tem aqui cotas de 6 FIIs, um valor de mercado de aproximadamente 431 milhões, o que propiciará ao BTLG11 a inclusão de 823 milhões em imóveis, além de uma dívida de 278 milhões em relação ao CRI W Torre, a IPCA mais 6% ao ano, finalizando um patrimônio líquido de 725 milhões. Deste montante, 720 milhões estão expostos aqui ao corporativo, 180 milhões em caixas equivalentes e 103 milhões aqui em logística. O ativo lá de Santo André, pessoal, é aquilo que nós já comentamos, ele segue lá com cap rate aproximado de 12%, por um preço inferior a R$ 2.200 o metro quadrado. Ele tem aí um total de 43 docas, tem 10 metros de pé direito, um valor aproximado de 80 milhões, uma BL de 38 mil metros quadrados, localizado lá no raio 15 de São Paulo, e a incorporação permite ao BTLG11
aumentar a sua liquidez entre 380 milhões e 430 milhões em um momento oportuno para aquisições estratégicas, sendo composto por caixas a receber no valor aproximado de 37 milhões, tem aqui 3 milhões e 800 em FIIs líquidos, além das lajes corporativas que não serão incorporadas aqui pelo BTLG11. Perfeito, pessoal? De BTLG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.